Gente, esses alunos são muito engraçados. Pensa numa coisa dessa. Olha. As pessoas fotografam a televisão, o computador, e com esse cabelo para cima, tá muito engraçado. Aí fazem bilhetinhos, postam. Eu só me divirto, eu dou risada, né, com esse povo. Povo muito engraçado. Bom, vamos voltar, né? Tá ligado, né, Rony? Para o pessoal ouvir, ver depois. Funciona a escola no Irã? A escola? A escola. Ah, tá. Eu vou começar a aula e aí vai gravando, porque aí isso. E só corta o pedaço que não tem aula. Então, o que eu sei das escolas no Irã, assim, as escolas são separadas, homens e mulheres. Eu não sei a faculdade como funciona, mas a escola normal eu perguntei lá, assim, escola de meninos, escola de meninas. E eu lembro que quando eu estava em um dos museus de lá, fazendo uma visita, tinha um grupo de crianças, um monte, assim, e as meninas todas de lenço. Eu não trouxe uma das fotos, né, do Irã para mostrar. Ah, que falha. Mas o ensino é laico. Não, é um país teocrático, né? O ensino é o Islã. Não, mas o ensino da escola Secular, você quer dizer? Isso eu já não sei. Eu já não sei. Mas deve ser só criacionismo, né? Isso eu já não sei, porque na verdade se você pegar, Se eu não me engano, por exemplo, da Darwin. não, estuda Darwin? Mas nos Estados Unidos também tem essa parte, mas acho que Tem aqui também, né? Não precisamos então não. É. Químicos iranianos muito gabaritados. Sim, a química e a física no Irã é de ponta, né? São grandes pesquisadores. Eu acho que as ciências, de modo geral, eu que participei de um congresso no Irã agora em janeiro, no começo do ano, que era notoriamente um congresso religioso, mas era assim, as pessoas eram extremamente interessantes, assim, cultas. Então, acho que o Irã, nesse quesito, me agrada muitíssimo, que é o quesito intelectual, entendeu? Assim, de pensamento, de fomentação, de ensino. Por exemplo, a menina que era a minha intérprete era uma menina extremamente culta, já tinha viajado para vários lugares. Era muito interessante a perspectiva que ela me trazia da sociedade de forma, né, mais geral, né? Eu acho que tem muito estereótipo, né, do próprio país, né? E é um país lindo, né? É um país encantador, com mulheres lindas. Homens não muito lindos, mas as mulheres são bem bonitas, bem briguentas. Eu, quando vi uma mulher no Irã, num mercadão, batendo num sujeito, eu Fátima. Eu falei assim, tá vendo como as mulheres brincam com uma iraniana? Você leva porrada de uma iraniana. Achei o máximo. Assim, a mulher toda de chador lá, descendo a lenha no sujeito. Alguma coisa que não prestava, ele devia ter feito. Eu concordo, né? Aí os homens aqui que me apedrejem. Bom, acho que voltou, né? A gente acabou ficando sem falar, eu tinha que resolver um problema, acabei não conseguindo resolver, mas enfim. Para pensar as nossas questões aqui dessas mulheres, tem um livro que eu gosto muito, que eu já li com o meu grupo de pesquisa, né, que é o Corão e a Mulher, da Amina Wadu, né, que é uma feminista, que é uma muçulmana, e que ela vai fazer uma leitura do Corão na perspectiva feminista feminina. Né? Ela vai fazer uma leitura do Corão que as pessoas não estão habituadas, né? As pessoas sempre olham para o Corão como um texto machista, misógino, onde as mulheres são desprezadas. Então, o livro da Mina, ele acaba trazendo um potencial muito grande, muito rico, desse universo feminino. Né? Eu pontuei algumas dessas sinais que ela vai trazer para a nossa discussão. Então, ela vai dividir os papéis da mulher do Alcorão em 3 papéis diferentes. Né? O
papel que representa um contexto social, cultural ou histórico específico, né? Como esse contexto é apresentado, um papel que representa uma função feminina universalmente aceita, que é cuidar e nutrir, criar, né? Mas onde exceções podem ser feitas, e um papel que tem função não específica de gênero, representa uma função que o homem ou a mulher pode ter, né? Então, quais são, de fato, esses papéis sociais que essas mulheres acabam encontrando delas mesmas dentro do livro sagrado, né? Então, é muito interessante pensar como a Mina, porque ela vai trazer, como a própria Fátima Merniz, dizendo que há uma leitura masculinizante do Corão, né? E muitas vezes feita por homens. Eu costumo dizer para algumas meninas muçulmanas, quando elas me procuram, eu brinco com elas, olha, o dia que vocês estudarem a própria religião, vocês vão revolucionar tanto as comunidades, que não vai precisar de feminismo nenhum, né? Porque está tudo escrito lá. Agora, precisa que as mulheres interpretem as fontes e que elas digam aquilo que é de direito delas. Então, quando a Flávia está trazendo o elemento da Turquia, né, de que as mulheres querem dinheiro, não. E uma discussão que eu fiz na semana passada, nem lembro aonde foi, mas falando do dote, uma moça falava assim, mas eu nem preciso do dote. Assim, filha, você é muçulmana, você não pode abrir mão do dote, não existe isso, né? Abrir mão do dote é abrir mão daquilo que é de direito, né? Então, é uma má interpretação da religião, assim, é como se você está tirando um elemento da religião e dizendo, não, eu não preciso dele, mas de fato, né, para pensar de forma da jurisprudência islâmica, é fato exigir o dote, né? Daí o valor, e o dote, a gente sempre pensa assim, o dote tem que sempre ser em dinheiro. É lógico que hoje, dependendo do jurista, ele vai exigir uma quantia em dinheiro. Mas muitas vezes não necessariamente precisa ser em dinheiro, pode ser que alguém recite um versículo do Corão, por exemplo, né? Eu estava brincando com uma amiga minha, assim, que se eu fosse casar, ia pedir de dote, para que o muçulmano recitasse a Surata Al-Baqarah. Só. Veja o tamanho da Surata, depois vocês me falam. Que é a Surata 2 do Corão. Porque uma coisa é você citar Al-Fatiha, né, que são 7... né, aias. Outra coisa é você recitar 246 aias. Aí eu quero ver. Aí sim vai ser um bom marido. Citou Al-Baqarah, fez a recitação do Al-Baqarah inteira, casa comigo na hora. Né? Então esses são os papéis que ela vai diferenciar no próprio livro sagrado, né? Como o Alcorão ensina o indivíduo através de eventos na história desses indivíduos, né? Acabei colocando. Como é que isso é ensinado de certa forma, né? Ela vai colocar o Alcorão é uma história moral, né? Falta de eventos, paciência. Falta de eventos em períodos históricos determinados, mas também falta de intenções, né? Eu não estou conseguindo ler. De determinados, mas também fala de intenções através desses eventos e passa preceitos que são universais. Então, esses efeitos... ai, gente, deu gagueira. Toda vez que corta. Esses preceitos universais, quando a gente está falando da religião, a religião, ela é universal. Se a gente pegar o último sermão do profeta Muhammad, né, a gente vai ter lá que ele mesmo vai dizer, essa é a religião de brancos e de negros, essa é a religião de árabes e não árabes. Então, no último sermão que ele faz antes de morrer, já é um sermão de homens e de mulheres, para homens e para mulheres, né, para todos os indivíduos. Ele já dá a máxima do que é a religião, que é essa religião universal. E isso também já está apresentado claramente no Corão, né? Quando você vai ter as suratas reveladas em Meca, você vai ter homens, né? Esse homens é no sentido de humanidades. Quando você vai ter as suratas que são reveladas em Medina, a revelação está sempre falando assim, homens, mulheres, fiéis, né? Então você já está tratando de pessoas, né? E muitas passagens que ele vai falar do jejum, as fiéis e os fiéis, ele está falando no masculino e no feminino, né? Então a religião não é uma religião para os homens, né? O conhecimento da religião é o conhecimento para homens e para mulheres, né? Isso trazendo já esse próprio conhecimento, né?
o significado das mulheres mencionadas no Corão. Aí tem algumas... É interessante, porque a única mulher que é citada no Corão é Maria, que é a mãe de Jesus, né, que tem o nome citado. E aí, e o que eu acho que ainda mais interessante, quando a gente está falando das mulheres do Islã, é que vocês já devem ter notado, toda vez que o Sher vai falar o nome do profeta, ele vai dizer em árabe que a paz de Deus seja com ele. Quando ele vai falar o nome de algum profeta, Jesus, Abraão, Moisés, ele vai falar sempre que a paz de Deus esteja com ele, né? E quando se refere a Maria, também, né, que Deus esteja satisfeita com ela, né? Então, Maria é a única que tem esse elemento, esse grau a mais que outras mulheres. Nem as mulheres do profeta? Não. Maria é a única. Você acaba repetindo, mas o grau a mais é sempre de Maria. Ela tem uma coisa sempre a mais que as outras. Mas a citação do nome, na verdade, de mulher no Corão é só Maria, né? E aí tem a história, por exemplo, de quais são as 4 mulheres que vão entrar no paraíso. Há aí 2 versões, uma sunita e outra shia, que elas vão modificar. Então, você vai dizer Maria, vai dizer Ásia, que é a mulher, que é a mãe de Moisés. Você vai dizer Khadija, que é a primeira mulher, e vai dizer Aisha. Os sunitas vão dizer assim. Os xiitas vão dizer Maria, Ásia, né, que é a mãe de Moisés, Khadija e Fátima, que é a filha do profeta, né? Então, na verdade, tem essas 2 versões dentro das linhas do Islã, né? Eu já diria 5, porque eu incluo Aisha, Fátima e todas as mulheres, porque acho que todas as mulheres vão estar sendo reverenciadas no dia do juízo, né? O Alcorão não é, aí eu falei, o Alcorão não é um manual de diretrizes, né, apenas citando eventos concretos, ele torna ideias conceituais tangíveis. As mulheres e os homens no Corão são importantes para demonstrar certas ideias sobre orientação, para guiar, né, no caso. Os personagens e eventos no Alcorão precisam ser examinados dentro desse objetivo global, então não dá para você fazer uma leitura do Corão. Eu sempre falo para as pessoas, quando começa a ler o Alcorão, começa a fazer uma leitura, mas isso, olha que passagem estranha. Todas as passagens, muitas delas foram reveladas para determinadas situações. Se você não tem um contexto na qual a situação foi revelada, você tem uma má interpretação. Por quê? Porque as traduções que a gente tem para o português tradução já é traição, né? Elas não são possíveis de ser consideradas como o Corão, porque no árabe, uma palavra ela tem 10 significados diversos. Então, para você achar a palavra mais próxima que possa significar para aqueles indivíduos, qual é o sentido daquilo, é muito complicado. Então, muitas vezes, não dá para você considerar que aquela tradução é ipsis literis, né? Porque muitas vezes não é mesmo, né? Você tem que ver todo o contexto. Os hadis, da mesma maneira. Muitas vezes você lê um hadi que foi indicado como forte, ou fraco, ou médio, né, da cadeia de transmissão, e você fica olhando para que, nossa, que absurdo, né? Mas também os hadis têm um determinado contexto. Que aí, quando você conversa com um especialista, alguém que realmente estudou os hadis profundamente, quando você tem o contexto na qual aquilo foi dito, aquilo foi colocado, você começa a entender por quê. E aí faz sentido, né? Então, o pesquisador, muitas vezes, ele não pode pegar simplesmente aquela tradução que leu, aquele significado, e achar que aquilo acabou a história. Por exemplo, o próprio termo de submissão ao Islã, muçulmano é aquele que se submete. Se a gente pegar na raiz da palavra, você vai encontrar que é aquele que se entrega. No português, se entregar a alguma coisa, se submeter a alguma coisa, tem uma diferença gigante, né? Então, a tradução de submissão, é lógico que a gente pode aproximar os 2 termos, mas a entrega é sempre algo do coração, a submissão não necessariamente. Eu posso ser submisso a você, mas eu não faço isso por vontade própria, né? Então, o termo em outras línguas, submissão não tem essa conotação. Então, depende muito da língua, né, que a gente está tratando. Então, quando a gente pega uma religião que foi revelada toda em árabe e tenta traduzir ela para os termos em português, tem essas dissonâncias. Então, é preciso tomar cuidado para não criar... E acho que por isso, muitas vezes, o Islã é mal interpretado, porque a tradução
não é necessariamente aquilo que está sendo dito ali, né? O sentido acaba mudando, você perde muito. Outro dia eu estava conversando com um colega muçulmano e ele falando que tem uma dificuldade de ler o Corão todo dia, não sei o quê. E aí eu fiquei falando, ele perguntando para mim, Francis, qual é a tradução que você lê? Né? Assim, eu tenho um Corão de vários tipos. Eu prefiro uma tradução. Falei para ele, eu prefiro essa tradução, né? Eu acho que ela é mais próxima, acho que ela tem menos erros. Eu gosto das notas de rodapé, expliquei porque eu gostava dessa tradução. E aí ele me disse para mim, eu leio, o meu Corão é do fulano de tal. Aí eu dei risada, é uma tradução francesa. Aí eu expliquei para ele, uma coisa é você traduzir o Corão direto do árabe, outra coisa é você traduzir do inglês, outra coisa é traduzir do francês. A pior tradução que eu conheço é uma tradução que foi feita do francês, como As Mil e Uma Noites. Né? A tradução que a gente acaba lendo é em francês, a tradução do francês. Né? Eu ainda não tenho a tradução feita direto do árabe, quero comprar, quero me dar de presente isso. É porque eu tinha uma certa resistência com o tradutor. Então, acabei não... Assim, agora acho que o livro já barateou, quero ver se eu compro para mim essa tradução. Porque certamente As Mil e Uma Noites, direto do árabe, ela vai ter elementos muito diferentes diretos do francês. Né? Então, da mesma forma o Corão. Então, imagina o que é traduzir o Corão do francês para o português, ou traduzir do árabe, traduzir do inglês. É diferente. Então, muitas das coisas têm a ver com a tradução. Então, a gente tem que olhar sempre os livros e ver de que língua foi feita essa tradução. Porque vai dar, sim, uma diferença muito grande, muito significativa. Né? O Corão em si é só no árabe. O sagrado. Tá. O que a gente tem é o comentário. Não, a gente tem uma tradução dos significados do Corão. Eles falam que é uma tradução dos significados. Mas É o Corão. coisa diferente. Tradução dos significados, porque eles não gostam de chamar. Por exemplo, o Corão foi o último livro sagrado, assim, o último livro religioso, diferente da Bíblia, da Torá, tal, que foi autorizada a tradução. Demorou muito para se traduzir, para se aceitar uma tradução do Corão. Assim. Por exemplo, a tradução do professor Helmi Nasser demorou 30 anos para ser autorizada pela Arábia Saudita. Né? Então, isso tem um significado grande, né? Quando a gente vai estar estudando, está pesquisando. Né? Eu sempre falo, por isso que eu sempre costumo falar para os alunos, olha, presta atenção nas referências, de onde que você trouxe tal coisa, os autores que você lê, que é aquela brincadeira que eu faço, né? Me diz quem você lê, que eu direi quem você é. Né? Porque é óbvio, qual o Corão que você vai citar na sua tese, que eu direi quem você é, porque faz diferença, né? Determinadas traduções. Porque elas dão sentidos muito diferentes. Por exemplo, o professor Alminastre vai falar, em nome de Deus, o clemente, o misericordiador. Né? Falar misericordiador, né, é diferente. Né? Em nome de Deus, o clemente e o como que é? Misericórdia? Misericordioso. Misericordiador, ele é diferente de misericordioso. Então, porque um fez a tradução do inglês, outro fez a tradução do árabe. Então, há termos, e o clemente, muitas vezes, é muito mais usado na língua francesa, né, do que em outras línguas. Então, clemente está... quando vai pegar o nome de Deus, por exemplo, os 99 nomes de Deus, os significados desses 99 nomes de Deus, cada um deles vai te dar uma densidade, né? Você pega lá o paciente, vai dar todo um significado do que é ser paciente, que não basta uma mera tradução, ser paciente. Né? Porque isso não dá como atributo de Deus, não é suficiente dizer isso. Né? Então, isso dá um complicador para entender, muitas vezes, a religião e as próprias maneiras de interpretar. E aí, quando você pega um texto desse, do Corão, que já é complexo para entender, e só homens leem, né? Aí mais complicado ainda. Por exemplo, não dá para você, por exemplo, saber que como é que se fala? O que está certo e o que está errado, porque só homens vêm estudando o Corão. As mulheres, de um tempo para cá, é que têm se debruçado, têm feito mais cursos, têm estudado mais, né? A gente vai falar do revivalismo egípcio,
que é uma forma dessas mulheres estudarem mais a religião, isso traz um outro tipo de conhecimento que a gente não tinha até então, que era só homens lendo. A mesquita, por exemplo, a mesquita não pode ser um parâmetro da gente identificar que há mais conversões de mulheres do que homens. Por quê? Porque a mulher não é obrigada a ir à mesquita fazer oração. Então, se você vai na mesquita sexta-feira, você sempre vai ter bem menos mulheres que homens. Porque as mulheres não são obrigadas a ir. Ela é facultativo ir à mesquita. Quando é que você consegue descobrir ou identificar que há mais mulheres que homens? Pela internet, você consegue identificar em dias de festa, porque em festa da Eid, né, ou a festa do sacrifício, ou a festa do fim do Eid Fitr, ou a Eid Adha, né, que é a festa do fim do jejum, ou a festa do sacrifício, você tem uma festa para a comunidade. Aí você consegue perceber que tem muito mais mulher que homem, né? Mas só aí na Sala Juma, né, na oração de sexta-feira, não dá para identificar, porque não é obrigatório. É obrigatório aos homens a frequência na mesquita, mas não é obrigatório às mulheres, né? As mulheres no Alcorão nunca são mencionadas por nome, né? Então, a não ser Maria, o que representa uma prática cultural que demonstra respeito para com a mulher. Normalmente se referem a elas como a irmã de Moisés, utilizando uma das palavras em árabe para a esposa, a irã, a mulher, a nissa, mulheres, a cônjuge. Então, sempre tem essa referência, sempre a mulher de fulano, a mãe de fulano, né? Que tem uma identificação diferenciada, é sempre como segundo ela, é uma forma de respeito. Mas a verdade é que Maria, assim como Maria, ela é reverenciada no catolicismo, ela é muito reverenciada como modelo de mulher dentro do Islã, né? Então, para o muçulmano, a Maria também concebeu de forma virgem, a mesma história, a única diferença que vai ter é justamente a questão da crucificação de Jesus, que o muçulmano diz que ele não foi crucificado, ele foi arrebatado de corpo inteiro, que ele vai voltar, né, foi arrebatado para o céu e tudo mais. Mas Maria, ela tem uma presença fundamental, tanto é que as mulheres, o modo das mulheres se vestirem é muito inspirado na Maria, né, na mãe de Jesus, né? Então, isso é um dos grandes modelos, né? O Alcorão fala diretamente de algumas mulheres, né, como modelos, eu citei aqui algumas. Alguns comentadores dizem que são exemplos específicos para as mulheres, mas de acordo com o adulto, o Alcorão fala nesses versículos daqueles que são fiéis, crentes, e daquelas que são descrentes. Sem mencionar gênero, então, é um exemplo para todos, homens e mulheres, e demonstra que ninguém é salvo por causa de sua relação com outro crente, mas que todos são responsáveis por fazer o bem. Então, isso o tempo todo no Corão é muito claro que a responsabilidade não está só no homem e nem só na mulher, que a responsabilidade está nos dois, né? A Eva, ela não foi culpabilizada sozinha, né? Nunca responsabilizada, né? Adão também teve sua parcela de responsabilidade, né? Aquilo que os muçulmanos vão dizer que assim, é do conhecimento do homem como é do conhecimento da mulher. Então, várias passagens vão dizer a mesma coisa. Então, a ideia de que você separa isso no Corão não existe. O que você vai separar são as atribuições, que o Sheikh já disse aqui bem, né, do que é do homem e do que é da mulher. O papel feminino e o papel masculino. Mas isso não significa que o julgamento vai ser feito de formas diferentes, que as mulheres vão ser mais julgadas ou menos julgadas que os homens, né? Mas que vão ser julgados pelos seus atributos, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante também na religião é a ideia das intenções, né? Então, muitas vezes, você acaba, por exemplo, fazendo alguma coisa que você teve a intenção de ser uma boa coisa e acabou não sendo. Então, para o muçulmano é muito claro assim, o que vai ser julgado é a sua intenção. Qual foi a sua intenção? Né, o seu íntimo, né? Eu intencionei que, por exemplo, eu vi duas amigas brigadas, minha intenção foi de colocá-las para conversar, para que elas pudessem retornar a essa amizade, e acabou piorando. Então, o julgamento qual vai ser? A intenção, não necessariamente o resultado,
né? Então, a prova de que tanto homens quanto mulheres, o que vai ser avaliado, muitas vezes, é a intenção. Então, o que acontece geralmente, por exemplo, as mulheres, sei lá, eu estou no mês do Ramadã, mas eu tenho uma doença, eu fiquei muito doente, né? Eu tive um problema muito sério, não pude jejuar, né? É lógico que se eu tenho uma doença que não é uma doença crônica, eu não posso ser liberada disso. Então, eu tenho que repor esse jejum, né? Mas Deus sabe da minha intenção, né? Então, eu vou repor esse jejum em algum período, né? Que eu tenho que repor, ou eu vou dar em comida para alguém, para algum necessitado, né? Mas Deus sabe da intenção. Então, você teve a intenção de jejuar e não conseguiu jejuar, você teve a intenção de fazer uma ação em prol de alguém, mas não conseguiu, o que vale é a intenção, né? Então, isso é uma coisa bastante consoladora para muita gente que acaba não conseguindo fazer o que gostaria, né? Porque a sua intenção vai ser mais julgada, né? Muitas vezes, do que a própria ação sendo realizada, né? Há gente que fala assim que a intenção ela tem um peso muito grande. Então, tudo que o muçulmano vai fazer, ele acaba intencionando. Então, se eu pretendo fazer um jejum na segunda-feira, que é um dia recomendado, segunda e quinta-feira são dias recomendáveis para o jejum, eu tenho que ter a intenção antes de começar a jejuar, né? Então, a intenção ela acaba sendo mais forte do que a própria ação em si, né? A mulher como indivíduo, né? Na maioria das situações, a mulher é vista como parte de um grupo social. Então, essa ideia de que a mulher é vista como inferior, né? Quer dizer, ela é tão do grupo quanto os homens, como qualquer outra pessoa, né? O Alcorão trata os indivíduos, seja homem ou mulher, exatamente da mesma maneira, né? Ela vai dizer. O que o Corão fala sobre a relação entre Alá e o indivíduo não está colocado em termos de gênero. Assim, na espiritualidade não existe direitos da mulher distintos dos direitos dos homens. Então, o que a Mina está trazendo o tempo todo é que quando estou falando de espiritualidade, de fé, de convicção, de prática religiosa, Deus não vai estar dizendo, olha, isso é da mulher, isso é do homem, né? A única coisa que a gente pode pontuar, e aqui a gente já falou na própria aula, por exemplo, no período do jejum, mulher menstruada não faz jejum. Mulher que acabou de ter bebê, que está no período de resguardo, não faz jejum, né? Então, isso são formas, que a gente pode dizer assim, facilitadoras para que as mulheres sejam, de certa forma, favorecidas. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma mulher não tenha que pagar. Por exemplo, uma mulher que está menstruada, que ficou menstruada 5, 6 dias do mês do Ramadã, ela vai ter que pagar esse jejum no mês seguinte, até antes do próximo mês do Ramadã, né? Há também uma coisa que a própria jurisprudência, a gente pode até conversar mais sobre isso na próxima aula, que a própria jurisprudência traz, por exemplo, eu fiquei menstruada no último mês do Ramadã, né? Para quem tem menstruação, né? Assim, fiquei menstruada no último mês do Ramadã e não paguei todos os dias, os 6 dias. E o que geralmente uma mãe faz? Ou alguém que não completou o jejum, ou que não pagou os dias porque fica doente, um homem pode também ficar doente, uns dias não tem condição de fazer, ele também tem que pagar esse jejum. O que você faz? Você tem que dizer para um filho, para um tio, para um parente próximo, que você está devendo aqueles dias. Porque se você morre, você você morre em dívida. Então, o seu filho, um parente, uma pessoa pode fazer o jejum por você. Então, a ideia de que você pode, ao dizer isso para alguém, por exemplo, olha, minha mãe morreu, eu sei que ela estava devendo 2 dias do jejum, né? Porque ela me disse antes de morrer que ela estava devendo 2 dias do jejum. Então, eu posso fazer por ela, né? Então, isso é uma maneira de você pagar aquilo que está devendo. Muita gente faz, por exemplo,
por um filho que morreu e ficou muito doente e não teve condições de fazer o Hajj. Então, eu já vi pais fazerem o Hajj em nome daquela pessoa que morreu. Né? Cumprir um pilar da fé em nome daquela pessoa que morreu. Né? Acho que isso... Quer dizer, há várias interpretações sobre isso, mas eu acho que são coisas interessantes para pensar. É muito comum, eu estava vendo outro dia uma muçulmana falando que toda vez que o marido dela viaja, ele deixa para ela todas as dívidas que ele tem e separa todo o dinheiro que ele tem, para que se acontecer alguma coisa para ele na viagem, está tudo certo. E ela, quando ela casou, ela achava isso muito estranho, que toda vez que ele ia viajar, ele ia lá, pegava toda a pastinha, dava para ela na mão, porque ele é brasileiro, ele é estrangeiro, dava tudo. Hã? Deixava tudo, seu pai é muçulmano e nem sabe, né? Deixava tudo assim, olha, eu estou devendo isso, se eu tiver algum problema, faz isso, faz isso. Assim, porque se a pessoa morrer, né, a mulher não vai deixar que o nome da pessoa fique sujo. Né? Isso, de certa forma, é uma regra islâmica. Ele não está fazendo isso porque ele é bom. Ele está fazendo isso porque isso é uma regra islâmica. O profeta fazia isso. Né? Isso é um costume islâmico fazer isso. Dizer para as pessoas, contar para as pessoas, né, conciliar com as pessoas, para que as pessoas tenham ciência, para que a família tenha ciência, né, dos seus bens, das suas situações. Né? Aí, 3 etapas da existência humana descritas no Alcorão que mostram que o ser humano tem o mesmo valor. Né? Então, ela vai destrinchar a questão, um pouco desconstruir a ideia, né, da diferença, da desigualdade entre homens e mulheres. Né? Acho que não voltou nada para o pessoal. Não, né? Ai, que pena. Eu só receberam que eu saí daqui, fui lá comprar o café e chegou. Que tinha caído, mas eu estava fora daqui do prédio, não sei, eu não estou recebendo. Que pena. Ah, que pena isso. Bom. USP. Então, a criação da humanidade. Todos foram criados da mesma nafs, né? O sopro, a alma. Então, isso é interessante porque a gente está pensando sempre na questão da alma, do espírito. Então, todos têm a mesma base, né? O desenvolvimento na Terra. O Alcorão fala que o potencial para mudar e crescer está nas nafs, né? Que são esse sopro, esta alma, né? Do indivíduo, de cada um ou do grupo. A recompensa é de acordo com acho que eu digitei errado, com que o ser merecer através de suas ações. Então, as ações, independe se são homens ou mulheres, então a recompensa vem daquilo que você faz. E aí eu acrescentei das intenções, várias passagens do Corão vão dizer das intenções, né, das pessoas que têm a intenção, né, daquilo que pode ser estabelecido e tudo mais, né. Então, quando eu penso nessas 3 formas de pensar o humano, eu estou ampliando, quer dizer, tem uma passagem que vai dizer, por exemplo, que o homem, se eu estou grávida, quando eu estou com 120 dias de gestação, é o período que a criança tem esse espírito, né? Que vai ser designado para ela essa alma, esse espírito, que o anjo vem soprar, né, esse espírito para a mãe. Então, é muito comum as mulheres, antes dessa data, antes de chegar nos 120 dias, as mulheres rezarem, né, pedirem, o pai e a mãe pedirem para que venha um bom espírito, para que seja uma boa alma, para que seja uma pessoa abençoada, uma criança abençoada. Né? Então, é muito comum se pedir isso. Tem mulheres que eu sei que pedem até uma sugestão em sonho do nome do filho. Qual seria o melhor nome para o filho? A outra que a louca teve, assim, né? Veio a sugestão do nome do filho. Então aparece, por isso que é lindo, né? Por isso que é um anjinho. Por isso que é um anjinho. É porque veio para o pai, não para você. Você foi só uma depositária. Fala para ele que ele tem que sonhar comigo, assim, ficando rica, assim, viu, Fábio? Sonha aí com a sua querida amiga ficando muito rica, milionária. Ou profeta. Profeta Fábio. Né? Então, isso é uma leitura de uma mulher do Corão. Então, eu acho que isso são formas de você pensar o quanto a gente ainda tem pouco caminho feito sobre essas leituras. Né?
Existem interpretações que dão prioridade ao homem e justificam restrições para as mulheres, mas, segundo o Adu, isso é do viés dos autores e não está no Corão, né? Então, ela vai fazer sempre uma crítica, dizendo, olha, muitas vezes isso é uma leitura machista, misógina, dos homens, e não é uma coisa que está no texto sagrado, né? Não é uma coisa que existe, né? É aquilo que eu falo para vocês. A religião precisa ser interpretada dentro dos contextos. E pensar dentro dos contextos é, inclusive, pensar o machismo como ele surge em cada contexto. Nós estamos falando de... muitos desses contextos são contextos árabes, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, o marido tinha uma posição um tempo atrás, hoje está relativizando, hoje está relativizando da relativização. Então, quanto mais longe da prática religiosa, vai criando formas de relativização da sua prática, do seu conceito, né? Então, é muito interessante trazer isso à tona, né? Trazer esse elemento de tentar pensar como são feitas essas leituras, em que contexto elas são feitas, em que situações essas leituras são pontuadas, né? Porque isso dá uma dinamização muito interessante, né? Com que formas eu tenho visto muitas situações, por exemplo, agora... fazendo um link com o caso da Síria, da guerra na Síria, você tem muita gente contra e a favor do Bashar, né? Tem pós e contra, né? Quando você não sabe uma situação, ou quando você não tem uma posição formada, o que faz o muçulmano? O que deveria fazer, pelo menos, o muçulmano? Não emitir opinião. Se eu não tenho uma posição segura sobre determinada coisa, sobre determinada situação, se eu tenho dúvida se aquela situação é correta ou não, se quem está certo é o Bashar ou não Bashar, o que eu faço? Silencio, né? Porque o silenciar não significa que você está omitindo, mas que você está, de certa forma, se colocando, eu de fato não sei, né? Eu estava conversando com o Sheikh Jihad na semana passada, eu gostei muito de uma fala dele, eu não lembro exatamente o que a gente estava conversando, mas acho que eu comentei alguma coisa, eu tenho medo de falar tal coisa, ou de fazer tal coisa, né? E aí ele brincou, que ótimo, porque as pessoas que têm conhecimento, elas têm medo. Quem não tem conhecimento, não tem medo. Porque sai emitindo, falando, né? Mas eu achei muito interessante. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho medo porque eu acho que eu não sei. Não, geralmente quem sabe é que tem medo. De verdade. Porque quem não sabe acaba falando mais, né, das intenções, aquilo que pensa, porque não tem medo. Então, eu prefiro você com medo. Achei muito engraçado a posição. Eu prefiro você com medo. E aí eu comecei a pensar realmente, né, do quanto os discursos, e aí até de uma forma Foucaultiana, né, de quanto a gente vai construindo determinados discursos que vão massificando as pessoas e que as pessoas têm que ter opinião sobre tudo o tempo todo. E quando alguém diz, eu não tenho essa opinião sobre tudo o tempo todo, as pessoas, mas como você não tem? Não tenho, eu não sei. Né? Outro dia eu apaguei um post que eu tinha feito na minha página, porque eu vi que as pessoas iam se degladiar ali e não iam chegar a nenhum consenso. Eu fui lá e apaguei. Aí a pessoa, você apagou? Eu apaguei porque eu não quero briga. Eu acho que assim, o debate, ele é importante, sempre. Mas quando o debate foge, né, a linha do que a gente chama de respeito, de posições, a gente falando do parto humanizado e das cesarianas, os pós, os contras. Quando eu chego e aí começo a ridicularizar quem fez uma cesariana ou quem fez o parto humanizado, aí eu já perdi a razão. Então, a ideia dos discursos, se eu estou falando de mulheres, se eu estou querendo empoderar as mulheres, eu vou achar que uma mulher é mais que outra, né? Aí é uma posição colonialista. Uma posição colonialista é justamente quando colocam as mulheres em camadas de esferas superiores e inferiores. Como se o discurso que foi construído naquele universo, por exemplo, umas prostitutas, por exemplo, elas deixam de ter um valor porque são prostitutas. As senhoras donas da casa, casadas com seus maridos, com seus filhos, têm mais valor porque elas estão dentro de uma coisa que regimenta o poder delas, e as outras não. Então, quando eu coloco numa classificação de que existem as puras e as não puras, eu estou classificando o sujeito. E na academia a gente não classifica o sujeito dessa forma, porque quem classifica dessa forma, de moralizando as posições, a gente acaba perdendo o debate.
e o debate que está, eu preciso entender, né, o que essas prostitutas estão dizendo. Qual é o sentido de corpo para elas? Né? Eu tenho uma aluna de graduação que fez um trabalho muito interessante sobre uma casa de prostituição em Ribeirão Preto, da Raquel, né? Que é um trabalho lindo, foi publicado no Ponto Urb, né? Tendo já a propaganda da Raquel. E era muito interessante, porque qual que era a questão da Raquel? Ela falou assim, que é obviamente uma questão de uma menina, né? De uma menina que está conhecendo a vida. Quer dizer, você vai manter uma relação sexual com um homem que você não ama, né? E a questão do trabalho. Até aonde é o trabalho e onde fica o sentimento. É lógico, é uma questão de quem está descobrindo o mundo. Ótimo, e ela foi descobrir este mundo junto com as prostitutas. Quer dizer, o sentimento está envolvido nessa relação sexual, né? Extremamente corajosa, né? De você conseguir ir até a um grupo que nunca dialogou, a ir para uma casa de programa, né, a conviver com essas mulheres e perceber que cada uma tem um discurso, que uma desconstrói o discurso da outra, né, aquela ideia de que as mulheres não necessariamente estão ali para se ajudar, elas estão ali para se competir, e vão ali, e ela também ficou assustada quando apareceu um caso de uma mulher, de uma moça negra do grupo, que é a que menos fazia programa, e a relação que ela atribuiu, obviamente, já era o racismo, né? Então, isso, de certa forma, é o que a gente acaba encontrando na pesquisa, como é que esses discursos são construídos. A gente está tão acostumado, nós, brasileiros, a pensar o Corão como um livro machista, o Islã como machista, que quando a gente vê um muçulmano, a gente já diz assim, lá vem aqueles machistas, porque isso vai entrando, está impregnado na gente. A gente não consegue dissociar essa imagem. A gente só vai se dissociar essa imagem se a gente tiver uma predisposição para isso. Quem é que pode ter uma predisposição para isso? Quem é pesquisador, quem é historiador, quem está na academia, quem é professor, quem vai transmitir conhecimento. Quer dizer, as pessoas que estão em busca de conhecimento, elas estão com uma predisposição. E aqui a gente não está dizendo, eles são santinhos. Não existe santinho na face da terra. Da mesma maneira como não existe no capitalismo, não existe almoço grátis. É isso. Nas religiões também é trocas. A reciprocidade mociana, o dar e receber, o retribuir, existe em todas as sociedades. Umas mais, outras menos. Existe na relação entre as prostitutas. Né? Então, tem uma relação que se estabelece ali dentro. Né? Então, tem uma relação que se estabelece nesses determinados contextos, que a gente tem que fazer essa leitura. O que é da religião e como é a prática dessa religião. Né? Não necessariamente o que é a religião é a prática. Né? O Daesh é um bom exemplo disso. Né, o ISIS, o Estado Islâmico, como vocês queiram chamar. Eu acho péssimo falar de Estado Islâmico, porque Estado Islâmico para mim é outra coisa. Mas o discurso que eles plantaram, que eles plantam, não é o discurso da religião. É uma leitura o quê? Extremista da religião. Da mesma forma que a gente pode ter uma leitura machista da religião. Ou dos próprios hadiths do profeta. Depende de quem está lendo. Então, por isso que eu sempre falo, me diz quem que você está lendo, que eu direi quem você és, me diz como você está interpretando, quem te disse isso, se foi homem, se foi mulher, e aí a gente tem que cruzar esses elementos. Se era uma pessoa idosa, se era uma criança, se era um adolescente, se é alguém com algum tipo de experiência, porque isso vai diferenciar. Né? Por exemplo, eu falo muito para os muçulmanos revertidos. Muitos não entendem o que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, a minha formação dentro da religião, assim como pesquisadora, eu tive basicamente com 2 sheiks, que é o Sheikh Ali Abduni e o Sheikh Jihad, né, que vocês conhecem. Então, tudo que eu aprendi da religião, né, nesses quase 18 anos de pesquisa, foram com os 2. Com as aulas que eu assisti dos 2, N vezes, que eu tenho várias fitas registradas, gravadas, de aula deles. Então, este é o meu referencial. Então, hoje eu assisto a aula de outros sheiks, de outras pessoas especialistas. Eu consigo comparar. Quem assiste só um único sheik, ele não tem outro referencial. Ele só tem um referencial. É que professor. Você pega um professor, você assiste uma aula sobre um tema,
né? Você só tem aquele referencial. Se você pega um outro professor para dar o mesmo tema, você vai ter um outro referencial. Então, nesta vida não dá para ter um único livro. Não dá para ter uma única referência, uma única opinião. É que nem jornal. O que você passa no Jornal Nacional, a mesma matéria, ela vai ser dita de forma diferente na Bandeirantes, que vai ser diferente na TV, e assim por diante. E a gente vai, a nossa análise enquanto pesquisadores é tentar olhar para essas fontes secundárias e ver como elas são construídas e o que é diferente de uma coisa para outra. Né? Como são esses embates? Se você lê só autores sionistas, eu vou dizer que você é sionista. Agora, se dentro dessa leitura você traz outras leituras, aí eu vou dizer que você está tentando balizar essas discussões. Então, não dá para ler só um autor ou não dá para ouvir só um palestrante. Né? É lógico que a minha perspectiva de pensar a mulher muçulmana pode ser muito diferente de uma mulher muçulmana, que pode ser muito diferente de uma outra pesquisadora, que pode ser muito diferente de qualquer outro, porque a gente fala do lugar que a gente se coloca e da experiência que a gente tem. Ninguém fala a partir de uma experiência do outro, necessariamente. A experiência são os tempos de pesquisa que eu tenho, das leituras que eu faço, das escolhas que eu faço. E toda escolha é uma escolha política. Não se iludam. A minha escolha para esse tema, ele é político. Né? Totalmente político. Né? Então, as escolhas elas não são aleatórias. As escolhas de temas de pesquisas também não são aleatórias. Não existe o por acaso. Só sei que o acaso vai nos proteger. Mas não existe o acaso. E eu quero andar bem distraída, porque aí vai proteger mais ainda. Né? Questões até aqui? Sim ou não? Diga. Eu só queria saber se é possível... Microfone. O povo já não vai assistir a aula e ainda não fala no microfone, aí o povo vai morrer 2 vezes. Eu como chocolate, você fala. Isso. Eu só queria saber se é possível o antropólogo olhar o objeto a partir da visão daquilo, do objeto pesquisado, sem o referencial que ele traz, porque você falou que é um produto de coisas, que é um produto de aulas que você viu, é um produto de livros que você leu, de obras. É possível o antropólogo olhar e viver a cultura do outro sem trazer consigo a própria cultura dele? Difícil. O exercício da construção da alteridade, assim, a antropologia, a gente busca se colocar no lugar do outro. Então, e a gente só consegue isso levando muita porrada, para falar o português bem claro. Porque a gente também tem os nossos preconceitos, né? Todo mundo tem. Então, quando eu vou para o campo, eu vou para tentar desconstruir esse preconceito. Né? Eu tento assim, me desarmar daquilo que certamente eu vou ouvir para poder pensar sobre aquilo. Né? Eu, por exemplo, semana passada eu assisti um ritual Shia, que é a Ashura, né? A gente pode conversar isso depois, que eu nunca tinha assistido. Eu tinha lido, sabia mais ou menos como é que era, mas eu nunca tinha visto um ritual. Né? Não sabia como é que funcionava, qual era o começo. Por quê? Porque nesses anos todos eu venho estudando comunidade sunita. Eu me especializei no grupo sunita. Então, o xiismo eu tenho estudado há uns 3 anos para cá, fui para o Irã, conheci algumas coisas, mas eu não posso jamais dizer que eu tenho uma especialidade em xiismo. Eu não tenho. Eu não sou uma especialista em xiismo. Eu sou uma curiosa. Como boa antropóloga, eu tenho muita curiosidade. Então, eu leio as coisas que os meus amigos xias me dão, eu leio atentamente. Quando eu não sei, eu tenho um amigo que eu sempre perturbo ele, né? Eu escrevo para ele, o que é isso aqui? Me explica tal coisa. Né? Antes de ir para a Ashura, eu perguntei qual era a sequência, eu cheguei mais cedo como uma boa antropóloga. Quando eu cheguei, as pessoas já estavam arrumando ainda o salão, e aí eles já de mim disseram, professora, a senhora aqui, que bom, não sei o quê. Aí um sentou do meu lado, aí eu perguntei, como é que é? Me explica como que vai acontecer? Vai ter a leitura assim, depois vai ter assado. Depois... Aí eu fui anotando no meu caderninho de campo, né? Fui observando. Aí começou a cerimônia, eu assisti, aí fotografei, aí conversei com as pessoas depois. Aí no dia seguinte fui em outra Ashura, né? Mas eu sempre gosto de ler a coisa antes e depois.
né? Saber um pouco o que tem a coisa, mas também me deixar surpreender, né? Eu acho que depois de tantos anos de pesquisa, eu gosto muito de me surpreender, né? De tentar ouvir, mas eu gosto de gente, então eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de entender. E aí depois fiquei lá me perguntando, nossa, por que eu não fiz um trabalho sobre performance, sobre a Shura, né? Porque é extremamente performático. E aí a pessoa lia o poema e se emocionava, e chorava, e no outro dia também, o outro também chorava, e se emocionava. Eu falei assim, gente, isso é muito interessante, né? Então, é uma outra riqueza dentro do Islã que eu tinha um desconhecimento. Mas isso a gente tem que fazer um exercício cotidiano de afastamento, de distanciamento, né? É lógico que estudando o sunismo há tanto tempo, o distanciamento é muito mais difícil hoje em dia, porque, isso eu já sei, já não tem aquela novidade. O que tem de novidade, hoje em dia, são a entrada dos novos convertidos. Porque eles muitas vezes, eles trazem as questões, que eu já tinha até esquecido que essas questões existiam, porque você naturaliza. Então, eu tento fazer o tempo todo agora, como antropóloga, é não naturalizar. Porque a gente cai nesse risco. Então, começar a estudar o xismo, para mim, tem sido muito gratificante. Por quê? Porque lá eu não posso naturalizar, porque eu não sei. Então, lá tudo é novidade. Então, tudo é alteridade da alteridade para mim. Então, isso é muito rico. Como um grupo turco, né? A Turquia também tem um estilo muito diferente, embora sejam todos muçulmanos. Mas, por exemplo, os turcos do Hizmet, eles têm uma maneira particular de pautar a sua vida que é diferente do pessoal do Rissalah Nur, né? Então, eles têm uma postura diferente, política, religiosa, cultural, que é interessante ver essas diferenças, né? Então, a construção da alteridade, quanto mais distante de mim, mais alteridade eu construo. Quanto mais perto, eu construo, hoje em dia, muito mais reflexividade. Na antropologia, você tem a reflexividade, quando é muito perto, então é sempre a construção dessa reflexividade, que é o que eu faço hoje com os sunitas, e a construção da alteridade que a gente faz diretamente com grupos muito diferentes dos seus ou diferentes das pesquisas que você está acostumado. Mas é um exercício mesmo, né, cotidiano, eu diria. Então, a distinção entre indivíduos, né, a taqwa é mencionado como frequência no Corão, como sendo aquilo que diferencia as pessoas. O taqwa é traduzido por Wadu como piedade, religiosidade, devoção sincera. É tanto uma ação e uma atitude que demonstra reverência a Deus, mas também é a atitude de cada um. O Islã, gente, é uma religião que é pautada entre a definição dos muçulmanos, principalmente os sunitas, que eu mais ouvi assim, o Islã é entre eu e Deus. A religião é entre eu e Deus. Não há intermediários. Então, isso já dá, por exemplo, a minha devoção, a minha piedade. Eu estava conversando com uma menina outro dia que queria fazer a shahad, né? Queria fazer a reversão. E ela dizia para mim, mas não tem ninguém aqui na minha cidade que seja muçulmano. Eu disse para ela, olha, mas você não precisa de ter alguém para se tornar muçulmano, você não precisa de uma outra pessoa para fazer a shahad. Basta você repetir a shahad para você mesmo, porque o que vai valer é a sua intenção de ser muçulmano. É lógico que quando você tiver um muçulmano, você vai fazer isso na frente dele, com a presença dele, mas não necessariamente você precise de alguém. A shahada você pode fazer para você. Se você não tem um muçulmano aí perto, você pode fazer. Hoje tem pessoas que fazem a shahada por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por como chama? Skype. Daqui a pouco até por aula online as pessoas vão fazer a shahada, né? Então, assim, as pessoas fazem a shahada, não precisa estar presencialmente, né? Você tem outros instrumentos. Acho que a religião, de certa forma, acabou se expandindo nesse sentido, né? Aí eu pus um versículo, né, do Corão. Ela discute esse versículo sobre a taqwa e afirma que Allah não distingue entre pessoas por riqueza, nacionalidade, sexo ou contexto histórico, mas na base da taqwa, quer dizer, da sua devoção, daquela sua entrega, né? Não trouxe o Corão aqui, mas podia ter anotado. Não sei se eu anotei. Deixa eu ver. Será que eu anotei? Passou há pouco tempo até na cultura, acho que ele deve ser disponível online. O filme é a vivência dessa taqwa. Tá. É daquele homem de uma tarica? Isso. É bonito aquele filme, né?
Eu lembro da coisa do dinheiro, de você devolver o dinheiro que não é seu. A vivência desse conceito, legal, uma pessoa. E que pode ser tanto de homens e de mulheres. Eu acho interessante a maneira como o Adu ela vai trazendo esses elementos, porque tira a ideia de que as mulheres não são pensadas como responsáveis por si, pelas suas ações. Né? Dá sempre uma ideia de que a mulher ela também não vai prestar contas no dia do juízo, porque a religião é dos homens, a religião dos dois. Né? Então, características femininas distintas no Corão. Né? Ela analisa a história de 3 mulheres, a mãe de Moisés, Maria, e eu nunca sei falar o nome dela, mas a Bilquis, que é a rainha de Sabá, né? Que é a que vai fazer, tem várias histórias, que obviamente está na 1001 Noites. A Ásia, ela acaba não citando o nome, mas a Ásia tem um dos versículos 28:7, vocês podem consultar depois lá no Corão, né? Versículo onde Allah inspira a mãe de Moisés para amamentar e quando ela temer por ele, para ela jogá-lo no rio. Faraó havia decretado que iria matar todos os meninos judeus, mas sem se afligir, né? Allah disse que vai trazê-lo de volta a ela e vai fazer ele um mensageiro, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Ela, diante do perigo, ela coloca ele no cestinho e ele é acolhido, né? Então é uma das grandes mulheres consideradas pelos muçulmanos, né? Porque o Sheikh já disse aqui, só retomando, né? Quando o Sheikh faz a reverência de apresentação dele, ele fala assim, por Noé, por Moisés, por Jesus, né? Por todos os profetas. Então ele está sempre voltando, né? Todos os profetas e mensageiros, né? Voltando para as pessoas que estão no Antigo Testamento, né? Que estão na Torá, que são citados, que são histórias importantes e que são considerados pelos muçulmanos. Então não é muçulmano se você não considerar Jesus, por exemplo. Uma pessoa não pode ser considerada muçulmana se ela não considera Jesus e a vida de Jesus. Não pode ser considerada muçulmana se não considera Moisés. Então, essas histórias são as histórias importantes. O Alcorão fala de uma maneira afetuosa com a mãe sobre o seu desejo de amamentar seu filho. Né? O versículo mostra que uma mulher também pode receber o ordem, né? Comunicação divina de Alá. Né? Então, a ideia de que Deus também olha para as mulheres, né? Essa ideia de que só os homens recebem revelações, né? E aí ela está trazendo, não, as mulheres também recebem. O que acontece é que essas revelações que são dadas para as mulheres não são descritas, não são enunciadas, grifadas, né? Destacadas. Né? A própria Maria foi ouvida, a própria, como ela chama, Isabel, a própria Sara, né? Que não conseguia ter filhos. Né? Deus está atendendo o pedido de Sara, não necessariamente de Abraão. Né? Então depende de que ótica que você está lendo os textos sagrados. Né? Maria, a única mulher mencionada no Corão por nome. Né? Normalmente crianças eram chamadas com o nome do pai, Jesus é chamado de filho de Maria. O Alcorão descreve o momento do nascimento de Jesus e as dores do parto de Maria. Então está lá na Surata 19, 23, que é a Surata Maria. Né, que você vai ver todo o trato de como o nome dela é indicado por Deus, né, é revelado ao profeta, né, e o papel dela, a importância dela dentro do Islã. O Alcorão fala de Maria como se diz isso, quarentim, acho que não é assim em árabe, usando o plural do masculino para indicar um dos devotos a Deus. A utilização do masculino enfatiza que ela é um exemplo entre todos os fiéis, homens e mulheres, porque acho que se fosse feminino teria um i no final, né? Porque no árabe sempre tem um i para finalizar o feminino. Então, quando a Maria é aquela que é um grande exemplo, e não é essa ideia que a gente tem no catolicismo, a Virgem Maria, o exemplo para as mulheres. Maria ela é um exemplo para homens e para mulheres. A generosidade dela não está só para as mulheres. Né? A gente pode dizer que no Islã, as mulheres elas se inspiram no modo no comportamento, no modo de vestir. Mas o que a Amina está trazendo é assim, olha, ela não pode ser um exemplo só para mulheres, porque quando Deus se refere para ela, se refere com adjetivo masculino. Justamente para demarcar que o exemplo dela é tanto para homens quanto para mulheres. Então isso é extremamente significativo do ponto de vista religioso. E se a gente está discutindo a questão de gênero, quer dizer, isso quebra
de que o gênero pautado ali, ele é o masculino ou o feminino. Não, ele é para os dois, né? A ideia de você falar no plural, na língua portuguesa mesmo, se você tem homens e mulheres, você vai privilegiar o masculino, né? Quando você vai qualificar alguém, né? Que tem ele e ela, né? A maneira de você escrever é sempre no masculino e não no feminino. Por quê? Quer dizer, então a língua já é machista, né? Mas como... já podia dizer que sim. Aí a rainha de Sabá, né, Salomão, escreve uma carta para ela, começando com Bismillah, né? Bismillah, acho que vocês já sabem, que é em nome de Deus, convidando ela e seu povo para submeter a Alá. Ela manda um presente a ele e ele não aceita porque diz que Alá já o deu uma boa posição no mundo e espiritualmente. Ela então decide visitar esse rei, né? Então, esse diálogo vai sendo travado, tem várias histórias interessantes sobre essa rainha. No caminho, Salomão faz com que o trono dela seja milagrosamente transportado a ela, né? Indicando um poder além desse mundo. Ela diz que conhecimento chegou e ela aceita o Islã. Então, isso estou resumindo a história, mas é interessante vocês lerem a história da rainha de Sabá, porque acho que vão trazer outros elementos desse entendimento, né, de que é esse trono em movimento, do que o presente que ele não aceita, né, de como ela adquire esse conhecimento, né. O Alcorão celebra a política e a religiosidade dela, né. Então, o que você vai encontrar nesse versículo é justamente essa exaltação. Eu ia trazer o Corão, deixei em cima da minha mesa. Dessa religiosidade dessa rainha, de como ela acaba adotando a própria religião. Mas como o Cher deu para vocês o Corão, vocês leem em casa, ele vem semana que vem, vocês cobrem dele, tá bom? Para a gente tentar finalizar, já... esse sim. Não. Aí o texto da Saba Mahmood, que a gente já leu, que é um livro bastante interessante, que ela vai falar dessa religiosidade, da questão política. Tem um texto dela, um artigo dela na revista Etnográfica, que eu sugiro vocês lerem, que é bem interessante, que vai falar da subjetivação, que vai falar do revivalismo islâmico no Egito. Esse foi um dos livros que a gente leu no Graças, né, que é o Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Né? A Mahmood, ela trabalha com uma discussão sobre a agência desse feminismo, ela trabalha com a discussão sobre o revivalismo islâmico no Egito, de como essas mulheres começam a estudar a religião e começam a fazer dawas dentro das mesquitas. Então, são mulheres professoras, mulheres que ensinam a religião, né? Então, o artigo dela na revista Etnográfica, né, de Lisboa, é um artigo importante para a gente pensar a discussão de gênero, dá para baixar pelo Cielo, né? Esse livro, eu fiz algumas pontuações que eu acho interessante, né? O feminismo tem duas modalidades de ação, analítica e política, né? Ela vai separar dessa forma. A agência é mais bem entendida no texto, não simplesmente como um sinônimo de resistência a relações de dominação, mas ela vai trabalhar com um conceito de agência, né? A Saba Mahmood, ela é uma feminista islâmica, né? Que vai tentar trazer alguns elementos desse empoderamento desse feminino que a gente pode discutir, né? Saba parte da análise das 2 últimas décadas sobre a organização das políticas feministas. Ela relembra a preocupação das intelectuais com as questões da especificidade histórica e conceitual e como essas afetam suas análises, em particular a problemática da diferença religiosa que manteve-se inexplorada. As relações problemáticas entre feminismo e as tradições religiosas são provavelmente mais manifestas discussões sobre o Islã. Então, são as próprias contradições entre que as pessoas sempre levam do feminismo, o que é do feminismo, o que é da religião. A Rebecca Slenes, que é do Graças, fez uma dissertação de mestrado sobre o Marrocos, agora indicado para o prêmio Dampoc, espero que ganhe, porque o trabalho é lindíssimo. Eu estive na banca de qualificação e de defesa da Rebecca. A Rebecca é uma querida. E ela, nas ONGs feministas, ela trabalhou com 2 tipos de ONGs no Marrocos. As ONGs feministas tradicionais, né, hegemônicas, a gente pode dizer assim, e as ONGs feministas islâmicas. E era interessante que essas feministas islâmicas, elas
buscavam a reconciliação do casal. A tradicional, não. Então, é interessante como essas ONGs tinham papéis diversos, têm papéis diversos dentro do Marrocos, né? E a gente pode fazer leituras de como essas ONGs acabam trabalhando, de como esse feminismo acaba aparecendo, né? E a gente lembra, a Rebeca não faz essa discussão do feminismo descolonial, mas acho que é importante a gente pensar quanto esses dois estilos de ONGs consideram essas questões, né? Pensando no Marrocos como colônia, que foi colônia durante muito tempo, e hoje oprime claramente o Saara Ocidental, né? Negando o direito à autodeterminação do Saara Ocidental e das mulheres do Saara Ocidental. Então, isso, de certa forma, são discussões interessantes para o nosso debate, né? De como essas ONGs são constituídas, essas ONGs feministas, e atrelada a que discursos elas estão. Porque os discursos desses empoderamentos, eles não são à toa, eles não são desconexos, né? Eles têm um lugar, né, localizado. Ela vai discutir o rivalismo islâmico, principalmente esse rivalismo que acontece no Egito. Ela trabalha com concepções de self, agência moral, empoderamento, que institui o cerne desse movimento não liberal e, assim, tentar compreender esses projetos éticos que o motivam, né? O que é que está por trás dessa motivação, dessas lutas, desses contextos religiosos, né? Então, quando você tem mulher dando aula de religião, não são sheiks, não são pessoas eruditos religiosos, são mulheres, elas têm uma premissa, elas têm uma participação, né? Eu fico pensando em alguns congressos islâmicos que acontecem no Brasil. Quantos são as mulheres que falam? Em que lugar que elas falam? E aí eu faço a pergunta que me fizeram. Será que as mulheres querem falar? Qual é o lugar que as mulheres querem ocupar? Eu, como um ativista feminista, sempre acho que as mulheres querem ocupar algum lugar. O que eu tenho aprendido é que não necessariamente elas querem ocupar o lugar que eu quero ocupar. Aí é que está a questão. As mulheres querem ocupar alguns lugares. Não necessariamente o lugar que eu acho mais adequado de se ocupar. Né? Quando eu penso numa mesa para falar de feminismo, eu quero ouvir homens, mas quero ouvir principalmente as mulheres. Mas não necessariamente as mulheres querem este lugar. Então, quando estou falando de religião, de revivalismo islâmico e de pensamento islâmico, eu preciso entender se essas mulheres querem esse debate e se elas querem participar desse debate, porque muitas vezes elas não querem. Então, isso, de certa forma, acaba se modificando no frigir dos ovos. O que o feminismo hegemônico tem feito, né, esse feminismo branco, vamos categorizar assim, é oprimir esse pensamento que é discordante, que não é esse pensamento que necessariamente as pessoas concordariam, né? Acabou em cima. Questões? O povo da rua ia falar, coitados. O povo de fora não viu a nossa última parte da aula, uma pena. Eu peço desculpas imensamente às pessoas que não puderam assistir a aula. Toda vez que isso acontece, eu só tenho a lamentar, né? Mas isso não depende de nós, não depende da nossa vontade. Mas eu queria deixar registrado que, para o pessoal de Juiz de Fora, que eu estou em Juiz de Fora no dia 21, 22 e volto no dia 23 cedo. Então, para o meu fã-clube, eu mando beijos. E eu tenho que mandar beijos para a Paulinha, que está doente, né, Paulinha? Que ela pediu, professora, tem que mandar beijo para ficar boa, então, Paula. E todas as meninas que me mandaram bilhetes na última semana, também mando beijos a todas. Eu nem vou citar todas aqui, eu teria que fazer uma lista imensa. Mas todas me pediram beijos, sinto-se todas beijadas, abraçadas e amadas, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, assalamu alaikum, boa tarde, e até a próxima e última aula. Aí vocês aqui tá que nem o Jô Soares. Mas a gente volta no ano que vem, certamente, inshallah, tá bom? Vamos? Onde vocês vão? Vai pegar quem? Aí eu entendi, você vai pegar meu marido, certo?